Como é bom dos tempos primitivos lembrar de que ouvimos falar. Deus quer nos dar mais fervor espiritual, enviando ao seu povo poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje como então. Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Oh, como é bom dos crentes primitivos lembrar as ferventes orações, o seu alegre cantar. Deus os ouviu e sempre os livrou do mal, e também os encheu do poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje como então. Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual, recebem poder pentecostal. Alguns dizem mudado tudo hoje está, mas eu sei que meu Deus nunca jamais mudará. Deus permanecerá qual farol eternal, enviando ao seu povo poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje como então. Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Aleluia! Louvado seja o glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus, meus queridos irmãos, pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de estarmos esta noite participando de um momento tão especial, onde já temos ouvido o Senhor falar conosco através dos louvores.
que ir a Faraó e dizer ao rei do Egito que deixasse o povo sair para uma terra que Deus havia preparado para eles, uma terra que manava leite e mel. E Deus deu a ordem a Moisés chegar para Faraó e dizer: Faraó, deixa o povo ir. Aí Moisés diz assim: tudo bem, mas se Faraó perguntar qual é o teu nome, o que é que eu vou dizer? Aí você diga a ele que eu sou o que sou. Você diga a ele: eu sou o que sou. Interessante, né? Deus, ele se revela como o eu sou, aquele que é. Está mostrando, está falando de autoexistente, que não teve começo nem fim. Ele é, sempre. E o próprio Senhor Jesus, ele faz uso desta realidade quando, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 58, ele é questionado. Eu acho interessante que o Senhor Jesus, ele usa a mesma expressão que Deus falou com Moisés. O Senhor Jesus também usa a mesma expressão, quando ele diz assim: Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E disseram-lhe, esse é o versículo 57, disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. Então nós observamos que Deus, ele é autoexistente e ele é imutável no seu ser. Moisés, no Salmo 90, o versículo 1 e o versículo 2, quando ele está adorando a Deus e exaltando a Deus pela eternidade de Deus e a brevidade da vida humana, ele diz no Salmo 90, o texto tão conhecido entre nós, mas é bom a gente ler a palavra, não é? E ele diz o seguinte: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Aí ele diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, Deus não muda. Ele é imutável no seu ser, no seu caráter, na sua personalidade, nos seus atributos, não é? Deus, ele é imutável nos seus atributos. E a gente sabe, meus irmãos, que um atributo, a imutabilidade é um atributo exclusivo de Deus. É um atributo exclusivo de Deus. Ele disse lá, através do profeta Malaquias, no capítulo 3, o versículo 6, ele diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Deus, ele não muda, nada pode alterá-lo, não de forma alguma. E porque Deus, ele é imutável, todos os seus atributos também são imutáveis. Um atributo é aquilo que nós temos uma ideia. Deus, ele se revelou para nós termos uma ideia de quem ele realmente é. Ele deixou-nos alguns atributos, ele deixou para nós, revelado em sua palavra, alguns atributos para que nós pudéssemos conhecê-lo. Pois o desejo de Deus é se tornar conhecido. Ele faz questão de se tornar conhecido. E uma das maneiras de conhecermos a Deus é estudando os seus atributos. É necessário que todo crente que nasceu de novo, ele deve se esforçar por estudar os atributos de Deus. Pois através dos atributos nós temos uma compreensão de Deus dentro da nossa limitação, daquilo que podemos conhecer de Deus. Ele deixou revelado para nós. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. É tudo que foi escrito. E ainda diz mais que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, mas as reveladas, que está na sua palavra, são para nós e para os nossos filhos. De sorte que tudo o que precisamos saber acerca de Deus, no conhecimento, está revelado em sua palavra. O conhecimento de Deus é necessário para que nós possamos aprender como nos achegar a Ele, como adorá-lo, como reverenciá-lo, como servi-lo,
é necessário ter o conhecimento dele para que a gente possa entender que o mundo não gira em torno de nós. Nós não somos o centro das atenções. Deus, ele não apenas ocupa uma escala de prioridade em nossa vida. Primeiro Deus, segundo família, terceiro igreja, o trabalho, quarta igreja, como que você queira estabelecer a prioridade. Mas Deus não ocupa simplesmente uma escala de prioridade. A Bíblia diz que ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Portanto, tudo vem dele e para ele. Então ele é o centro de todas as coisas. Deus é o centro de todas as coisas. Tudo vem dele e para ele. E quando nós entendemos esta realidade, fica mais fácil para nos relacionarmos com ele. Ele não é um Deus difícil de se relacionar, porque ele fez questão disso. Quando nos criou, ele nos criou seres espiritualmente livres, capazes de ter domínio sobre a sua própria escolha. Ou seja, na linguagem dos teólogos, Deus nos concedeu o livre-arbítrio, a liberdade de dizer sim ou não, de amá-lo ou odiá-lo, de querê-lo ou rejeitá-lo. Ele nos deu esta opção. Por quê? Por que ele nos deu essa opção? Porque um dos atributos de Deus é o amor. A Bíblia diz, Deus é amor. E só existe amor onde há liberdade de pensamento, onde existe livre-arbítrio. Se não houver livre-arbítrio, não existe amor. O amor só é possível por causa do livre-arbítrio. Por quê? Porque amor é verbo. Eu tenho que conjugá-lo. Eu amo. Por isso que Deus é amor. E porque ele é amor, ele nos criou em amor. E nos concedeu personalidade. Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Para quê? Para que pudesse se relacionar num relacionamento mútuo de eu me relaciono com ele porque eu quero me relacionar com ele. A Bíblia diz que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso intelecto, entendimento. Então, para que o homem possa amá-lo de todo o intelecto, de todas as forças, de todo o seu coração, ele tem que ser livre para fazer isso. E Deus, ele jamais força alguém a amá-lo, porque jamais isso funcionaria. Por isso, ele é um Deus que se relaciona conosco. E o desejo dele é se relacionar. E para que ele fez, porque ele nos criou desta maneira, porque ele quer que nós o conheçamos. E quer que nós o sirvamos, não apenas porque ele é Deus, e não apenas porque ele é Senhor, e não apenas porque ele é soberano, e não apenas porque ele é o dono do universo, mas ele quer que nós o sirvamos porque nós o conhecemos a tal ponto de poder fazer o serviço a ele, porque o amamos. Amém? Amém? Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 5 e 6, aí ele diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e achado em semelhança de homens, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Observe que Jesus ele está disponível para servir a Deus, porque há um amor na divindade. E este mesmo sentimento de amor deve existir entre nós. Amém, meus irmãos? Então, se Deus ele é imutável, então todos os sentimentos, de todos os atributos de Deus também são imutáveis. Como o sentimento, o atributo de onipotência é imutável. Deus é o Todo-Poderoso em todo o tempo. Ele é onipotente sempre. Ele é onisciente sempre. Ele é onipresente sempre. Ele é longânimo sempre. Ele é amor sempre. Então Deus ele é imutável. Todos os seus atributos eles são imutáveis. O atributo de justiça, o atributo de santidade,
Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Então, Deus, ele é a verdade. É interessante, por isso que é importante que nós conheçamos a Deus, porque o desejo dele é se tornar conhecido. E uma das maneiras de nós o conhecermos é estudando os seus atributos. Mas simplesmente o simples estudar a palavra de Deus não é ainda o suficiente. Por quê? Porque é necessário um relacionamento de aproximação. Porque este Deus que é imutável, que é o Todo-Poderoso, que ele é onisciente, onipresente, onipotente, longânimo, justo, perfeito, fiel, ele é um ser pessoal que se relaciona conosco. Amém, meus irmãos? Quando ele se revelou a Moisés lá no deserto, lá na sarça, ele disse assim: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus poderia simplesmente ter dito assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele fez questão de separar as pessoas. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e sou o Deus de Jacó. São três pessoas distintas, com personalidades distintas, com fraquezas diferentes, com graus de fidelidade a Deus, de intimidade a Deus diferente. Ou seja, ele é o Deus que se relaciona com qualquer pessoa que queira ele se relacionar com ele. Que bom que o Deus imutável, ele é o Deus pessoal. E sendo Deus pessoal, ele é o Deus misericordioso, compassivo e bom. A imutabilidade de Deus, ela é algo que nos encanta, não é verdade? Se Deus, ele é imutável em todos os seus atributos, ele também é imutável no cumprimento de suas promessas. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque um dos atributos de Deus é a sua fidelidade. Deus é fiel em suas promessas. Deus é fiel em seu caráter. Deus é fiel em seu ser. Então, uma das características intrínsecas de Deus é a fidelidade também com a sua própria palavra. Abra sua Bíblia em Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19. Eu disse Números 23 e 19. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos juntos? Quem achou? Vamos já. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria. Então Deus, ele é imutável em suas promessas, em suas palavras. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria? Ou seja, Deus, ele é imutável em suas promessas, em sua palavra. O Senhor é imutável também em suas promessas. Veja, 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 56. Nós vamos correr assim um pouquinho por conta do tempo, né? Mas quem achou, diga amém. Amém. Vamos juntos? Já. Os irmãos observem que nenhuma palavra do que Deus falou caiu por terra. Se cumpriu todas elas. Por quê? Porque ele é imutável em suas promessas. Quando Deus promete, ele cumpre. Por quê? Porque ele é o Deus
fiel. Ele tem compromisso com aquilo que ele anuncia, com aquilo que ele prediz. Quando ele diz, ele realmente faz aquilo que ele diz que vai fazer. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 11. Livro de Números, capítulo 11. Veja o versículo 18 ao 23. Números, capítulo 11, o versículo 18 ao 23, diz assim: E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, Deus, do Senhor, dizendo: Quem nos dera comer a carne, pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-ei carne, e comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem. Porém o Senhor disse a Moisés: Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Moisés, diante de uma grande promessa, diante de uma grande revelação, porque o povo estava murmurando, o povo estava murmurando porque no Egito tinha carne para comer, e agora no deserto eles estavam querendo comer carne, mas então murmuraram, e Deus então disse: Está bem, diga a eles que eu vou satisfazer o desejo deles. Aí Moisés disse assim: o senhor está entendendo o que o senhor está dizendo? É isso mesmo que o senhor está dizendo? São 600 mil homens, só de homens, e sem contar mulher e criança. Aproximadamente ali tinha o quê? Umas 2 milhões de pessoas. Era muita gente. E comer carne 1 mês inteiro. Aí Moisés espantou-se com a promessa. A promessa era muito grande para a gente acreditar. Às vezes a nossa fé, ela alcança a promessa até enquanto a gente consegue entendê-la. Até enquanto o médico ainda dá uma chance. Não é? A gente consegue entender a promessa, muitas vezes aceitamos, até enquanto não foge da lógica, do raciocínio humano. Mas acontece que a gente está falando de Deus, e de um Deus que é imutável. Como é muito difícil a gente acreditar o tempo todo. O que Deus havia feito no passado já era prova suficiente para Moisés não querer questioná-lo. O que Deus fez já era algo suficiente. Nós cantamos o hino na harpa que diz assim: Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Até aí. O que é que o autor está dizendo? Você pode se lembrar do que ele fez lá no deserto? E o que foi que ele fez lá no deserto? Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de quase 5 mil homens. Sem contar mulheres e crianças, o povo comeu, fartou-se, ficou satisfeito. Aí acontece um outro desafio, uma multidão de cerca de 4 mil homens. Aí Jesus olha assim e diz assim: Eu não quero despedi-la com fome para que não desfaleça no caminho.
quantos pães tendes? Aí disseram assim: 7. Mas o que é isso para tanta gente? Dá para dizer à pessoa que está do seu lado: tu já te esquecesse, foi? Como nós somos rápidos em esquecer os milagres que aconteceram no passado. E às vezes eu me questiono, por que a segunda multiplicação dos pães o Senhor fez questão que ficasse registrado na Bíblia? Porque da mesma forma que aconteceu com a primeira, aconteceu com a segunda. O povo sentou, Jesus deu graça, repartiu, o povo comeu, sobrou de novo. Aí eu me questiono, por que ficou registrado na Bíblia a segunda multiplicação dos pães? Eu creio que foi apenas por uma coisa, que Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Deus é imutável. Eu tenho certeza que Deus deixou registrado ali para dizer para mim que quem multiplica a primeira, multiplica a segunda. E quem multiplica a segunda, multiplica a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a décima, a milésima. Quantas vezes for necessário, Ele opera um milagre novamente. Ele opera de novo. Ele faz. Oh, glória a Deus. Ele continua o mesmo. Aleluia. E o povo havia se esquecido do Mar Vermelho. Havia se esquecido das pragas do Egito. Moisés esqueceu, o povo esqueceu das pragas que só acontecia em Israel, no Egito, mas Israel não. Esqueceu do Mar Vermelho, esqueceu das águas de Mara, esqueceram da água da rocha, esqueceram. Aí agora, diante de uma grande multidão, Deus vem e diz assim: olha, Moisés, diga ao povo que eu vou mandar carne. Nem um mês, nem uma semana, é um mês inteiro. Vou mandar um mês inteiro. Tem gente aí que nunca mais comeu carne que disse amém, não foi? Amém. Ô meus irmãos, o que é que Deus está falando? Deus está dizendo que Ele é imutável nas suas promessas. Deus se compromete com aquilo que Ele diz. Um dia Ele mostrou, Ele falou com Jeremias e disse a Jeremias: Jeremias, eu te escolhi para ser profeta. Jeremias disse: eu não passo de uma criança. Quem vai dar ouvido à voz de uma criança? Ele disse: não diga que és uma criança, porque o que eu te mandar dizer, tu vai dizer. Eu ponho as minhas palavras na tua boca, fique tranquilo. Aí mostrou ele uma visão e disse: o que é que estás vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoim. Ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus está dizendo que Ele envia a palavra e Ele vigia a palavra que Ele disse. Porque Ele tem compromisso. O compromisso de Deus é consigo mesmo. Ele é fiel a si próprio. Deus é fiel a si mesmo. Glória a Deus. Por isso, amém, meus irmãos? Olha o que Paulo diz, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 13. Vamos dar uma olhadinha lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 13. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Quem achou, diga amém. Poucos, então eu vou ler. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Complete. Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Meus irmãos, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 6, o versículo 18, que Deus, Ele não pode mentir, Ele não mente. Veja aí, Hebreus capítulo 6 e o versículo 18. Vamos abrir a Bíblia, não é? Porque a Bíblia, ela prega sozinha. É só a gente soltar ela que ela faz o serviço dela, não é? Ela faz o trabalho dela. A gente nem precisa ajudar muito, não. Ela mesmo faz o trabalho. Hebreus 6 e 18. Como é que diz? É impossível que Deus minta. Por quê? Por causa do seu caráter. Ele é justo.
Ele é santo. Amém, meus irmãos? Observe que isso é tão sério, né? Alguém um dia fez uma pergunta dizendo assim: é pecado mentir? Aí eu disse: por que é pecado mentir? Porque é errado, porque engana. Aí uma pessoa levantou a mão no meio da plateia e disse assim: é pecado mentir porque Deus é a verdade. Tudo que vai de encontro ao caráter de Deus, tudo que vai de encontro aos atributos de Deus, é pecado. É pecado mentir? Sim, por quê? Porque Deus é verdade. É pecado odiar? Sim, por quê? Porque Deus é amor. É pecado ser desonesto? É, por quê? Porque Deus é justo. É pecado pecar? É, por quê? Porque Deus é santo. Né? Então, tudo que vai de encontro à natureza de Deus é errado, porque Ele é imutável em seus atributos. Amém, meus irmãos? Deus é imutável nas suas promessas. Deus, Ele é totalmente confiável. Ele é totalmente confiável. Deus, para cumprir o que prometeu, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu a nós. Observe, abra sua Bíblia no Salmo 89, versículo 35 a 37. Veja que coisa tremenda. Deus, Ele não é somente fiel a si mesmo, mas Ele é fiel naquilo que Ele promete para nós. Salmo 89, e o versículo 35 ao 37. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler juntos, valendo já? Glória a Deus. Olha que Deus diz assim: eu não mentirei a Davi. A sua descendência permanece para sempre. Deus disse através do profeta Jeremias, falando acerca da semente de Davi, o povo de Israel. Ele diz na sua palavra: enquanto existir sol e lua, Israel permanece na minha presença. E olha que já tentaram acabar com a nação de Israel, nenhuma, nem duas, nem três vezes. Já tentaram destruir de todos os lados. Nos dias de Esther, do rei Assuero, Amã, influenciado pelo diabo, ele propôs um plano terrível em acabar com os judeus num só dia. Ia acabar num só dia. Mas quem acabou foi ele. Já fizeram de tudo. Um dia desse eu estava lendo um comentário de... Como é o nome daquele camarada? Benjamin Netanyahu. É o primeiro-ministro de Israel. O primeiro-ministro de Israel, eu não sei bem pronunciar o nome em hebraico, mas parece que é Benjamin Netanyahu, é isso mesmo, né? Se os irmãos depois procurarem na internet, vejam o discurso que ele faz, é coisa tremenda. Ele diz assim: nós sobrevivemos ao Egito, nós sobrevivemos à Babilônia, nós sobrevivemos aos assírios, nós sobrevivemos ao Holocausto, nós sobrevivemos. Ele disse: nações que foram grandes impérios antes da gente, já acabou, mas nós estamos aqui, ainda falamos o mesmo idioma, ainda falamos o mesmo idioma, o hebraico, a gente não mudou o nosso idioma, ainda permanecemos o mesmo, somos o mesmo povo de Abraão, Isaac e Jacó. Meus irmãos, Israel só existe porque Deus é imutável nas suas promessas. Se você analisar a história de Israel, um dia um alfaiate, quando era bem jovem, a gente não tinha muito recurso, e meu avô comprava o tecido e depois a gente pagava para ir no alfaiate para costurar. E tinha um alfaiate que ele costurava para mim, ele não era crente, mas ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: olha, irmão, se alguém estudar a história de Israel pela Bíblia e acompanhar a história de Israel depois da Bíblia, ele se torna um crente. Não tem como. Israel não sobrevive sozinho. A guerra dos 6 dias, Israel ganhou aquela guerra sem nenhum recurso.
Assim que Israel foi decretado nação, cumpriu-se o que Deus havia dito pelo profeta Isaías: poder-se-ia nascer uma nação em um só dia. E surgiu, naquele voto que foi dado por um brasileiro, que Israel tornou-se Estado, tornou-se uma nação. Está lá no meio de todo mundo guerreando. Mísseis e mais mísseis são jogados diariamente para destruir o povo de Israel. Mas aquilo que Deus disse a Abraão ainda permanece. Abraão, eu sou o teu escudo. Aleluia. Eu sou o teu escudo. Não passa nada, irmão, não acaba, não destrói. O deserto está escrito florescerá. Israel está florescendo. É coisa terrível. Por quê? Porque Deus, ele é fiel em sua palavra. Você pode levantar as suas mãos e adorar a Deus, porque ele é o Deus fiel. Ele é imutável nas suas palavras. Ele é fiel na sua promessa. Ele promete e ele cumpre com aquilo que ele diz. E ele disse assim: eu não mentirei a Davi. Davi, quando Deus fez uma promessa a Davi que nunca lhe faltaria um rei para se assentar no trono do seu descendente, Davi, ele viu a grandeza da promessa e disse assim: quem sou eu? E eu humildemente, reverentemente, canto: tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Tudo meu deste, tu nunca falhaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Você sabe o que foi que você acabou de dizer esta noite? Dá para olhar para alguém com cara de espanto e dizer assim: Deus é fiel a mim. Ele é fiel a mim. Aleluia. 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 Ele é fiel a mim. Você não tem ideia de quanto Deus lhe ama.
Você não tem ideia do quanto Deus te quer bem. Oh, quem sou eu para Ele falar comigo? Oh, glória a Deus. Um dia eu estava passando por uma luta tão grande, uma batalha tão difícil, e eu não via saída. Estava no culto, e o culto acontecendo, e minha mente estava no problema focado. E de repente, aquela voz mansa e meiga, aquela presença que entrou lá na caverna com Elias, aí chegou bem suave aqui dentro de mim, bradou dentro de mim. Eu senti o fogo arder dentro do meu coração com a sua presença, e ele me disse assim: você tem a mim. Você está entendendo o que Deus está dizendo a você esta noite? Você tem a mim. O Deus reclama. Uma das versões do Salmo 23 é: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso mais de nada. Ele me preenche. Ele me preenche. Ele é meu. Ele é meu. Eu posso cantar. Manso pastor já no mundo viveu, e ele é meu, nos dando a vida por nós padeceu, e ele é meu. Sou tão indigno de ser um dos seus, mas ele é meu. Vou seu amor desfrutar lá nos céus, pois ele é meu. Cristo é meu. Cristo é meu. Maravilhoso, mas certo é dizer: Jesus é meu.
Vamos ficar de pé que não dá mais para ir mais adiante, não. Yocanda machura. Aleluia. Aleluia. Ele batizou no passado e ainda batiza no presente, porque Ele é fiel. A promessa dele permanece de pé, e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Oh, eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. A promessa diz respeito a vós que estás perto, a vós que estás longe, e a todos quanto Deus nosso Pai vos chamar. Deus nos prometeu derramar do seu poder. O tempo não dá mais para a gente ir adiante, meus irmãos, a hora já passou. Mas Jesus está tão aqui, tão real, tão verdadeiro, tão fiel. Aleluia. Vamos orar para Jesus batizado. Tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo e deseja vir à frente? Venha. Venha à frente, você que não é batizado com o Espírito Santo. Tem alguém que não é batizado e deseja receber o batismo com o Espírito Santo? Se tem, vem à frente. Você que não é crente em Jesus, Jesus está lhe chamando hoje. Vem, abre teu coração e deixa Jesus te salvar esta noite. Onde está a primeira vida que está tocada por Deus? Está sentindo que o clima aqui é diferente deste que você está acostumado a ir com o mundo. Ele está falando contigo esta noite. Ele quer te salvar. Onde está a primeira mão feliz que deseja ser salvo esta noite? Levanta a tua mão comigo e diga: eu quero também, Jesus. Vem, vem. Enquanto os irmãos se aproximam, cantemos o hino 130. Nada me nega dos seus ricos dons, pois tudo é meu. Não, não é assim não. Vamos ver, vamos cantar direito, né? 130, enquanto os irmãos se aproximam. Venha, glória a Deus. Há um amigo de amor sem igual, e Ele é meu, sempre o mais forte, o mais firme e leal, e Ele é meu. Sou tão indigno de ser um dos seus, mas Ele é meu. Vou seu amor desfrutar lá nos céus, pois Ele é meu. Cristo é meu. Cristo é meu. Você, mais certo é dizer: Jesus é meu. Ele mandou-nos o Consolador, também é meu, cheio de graça, de paz e de amor, e tudo é
nega nos seus ricos dons, pois tudo é meu. Grandes tesouros, tão puros e bons, são todos meus. Levante sua mão e declare: Cristo é meu. Cristo é meu. Maravilhoso, mas certo é dizer: Jesus é meu. Ele é meu. Aperte a mão da pessoa que está do seu lado e diga a ele: Jesus é meu. O Consolador é meu. O Pai é meu. O batismo com o Espírito Santo é meu. A cura divina é minha. Diga aí: a cura divina também é minha. O céu é meu. O céu é meu. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos dizer aqui agora para valer. Este grupo aqui vai dizer: glória. Hoje é um dia especial. Glória a Deus. Hoje é um dia especial. Vamos orar para Jesus batizar com o teu Espírito Santo. Só tem 2 pessoas aqui. De repente pode acontecer um milagre aqui esta noite. Eu sei que amanhã vai se falar sobre a cura. Amanhã vai ser falado sobre a cura divina. E se tem alguém enfermo aqui, nós vamos orar para Jesus lhe curar. Você crê que Jesus pode fazer este milagre hoje? A cura te pertence. Sai do seu lugar e venha dando glória a Deus aqui, você que está enfermo. Se tem algum membro da sua família que está no hospital, venha também por ele aqui à frente agora. Ou em casa. Glória a Deus. O nosso Deus, ele é imutável. O tempo não dá para a gente concluir o assunto, mas eu creio que o que Deus falou conosco esta noite é suficiente para acreditarmos que Ele não mudou. Glória a Deus. Jesus ainda faz cirurgias. Glória a Deus. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Oremos a Deus nesta noite. Eu queria orar por você, meu amigo, que está afastado dos caminhos do Senhor. Volta para Deus esta noite. Onde estás? Vem. Nós vamos orar pela sua vida também. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Oremos então. Você e Deus. Deus e você. Você vai conversar com o Deus de Jacó, com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac. Sabe o que me alegra? É que quando Elias subiu no redemoinho e a capa de Elias caiu, Eliseu pegou a capa de Elias, feriu as águas do Jordão e disse: onde está o Deus de Elias? E o Jordão parou. Interessante que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó era também o Deus de Elias e tornou-se o Deus de Eliseu. E é o meu Deus. E hoje eu posso dizer como salmista: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Levante sua mão comigo e diga: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza.
e nele confiarei. Olha o que Deus vai dizer para você esta noite. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu digo que Ele é meu e Ele confirma: eu sou o teu Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos e converse com Ele. A porta está aberta. Você tem acesso. Você pode chamá-lo de meu Pai. Que bom que Jesus é o mesmo. Antigamente os profetas, os patriarcas, quando se aproximavam dele, diziam: meu Deus, tu és o Altíssimo, Altíssimo, Senhor, soberano, eterno, minha rocha, meu libertador, minha salvação. Mas Jesus chega e diz assim: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e diz assim: meu Pai. Meu Pai, papai, painho, paizinho, pai querido. Oh. Meu Pai, tu estás tão aqui, tão pertinho da gente. Oh. Tão real, tão verdadeiro. Meu Deus, o Senhor me encanta. Eu sou apaixonado por Ti, Senhor. Tu és tão simples. Tu és tão Deus. Mas Tu és tão simples. Nós estamos prostrados aos Teus pés, Senhor. Nós estamos aqui prostrados aos Teus pés. Recebe a nossa adoração, a nossa admiração. Oh, como Tu és belo, como Tu és formoso. Como é bom sentir a Tua presença. Como Tu és tão fiel.
como tu és tão bom para mim. O poeta disse: tu és tão bom para mim. Faço uso das palavras do poeta: e por mais fraco que eu seja, a minha alma te deseja. Oh, amado da minha alma. Oh, amado de minha alma. Oh, amado de minha alma. Oh, nós fizemos um desafio. Convidamos os teus filhos à via frente, Senhor. Uns vieram para receber o milagre da cura divina, por si ou pelos seus. Outros vieram para receber o batismo com o Espírito Santo. Só o Senhor é quem pode fazer isso. Eles fizeram sua parte, Senhor, humildemente, com muita reverência, com muito temor e tremor. Eu te peço, faz a tua parte agora, Senhor. Faz a tua parte, Espírito Santo. A gente consegue até remover a pedra, mas somente o Senhor é quem ressuscita Lázaro. A gente coloca até um paralítico, cava um buraco no telhado e desce ele à tua presença. Mas somente tu podes dizer: filho, perdoados são os teus pecados. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Faz o que nós não podemos fazer, Senhor. Nós te pedimos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Continue orando. Em nome de Jesus. Batiza, Jesus. Tu és o batizador. É a palavra, Senhor, que nos garante. Tua palavra nos garante, Senhor, que a promessa é para os de longe, é para os de perto, e todos quantos o Senhor chamar. Meu Deus, aqui estão estes que tu chamaste, meu Deus. Vieram porque creem na tua promessa, e nós nos unimos a eles em fé. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Aquela enfermidade, Senhor, que vem incomodando. Aquela enfermidade que vem trazendo angústia, que vem trazendo tristeza, meu Deus. Tua palavra nos assegura que tu levaste sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Senhor, tu tomaste sobre si. Tua palavra nos diz que tu és saúde das nações, que tu és médico dos médicos, és médico por excelência, Senhor. E qualquer que seja a enfermidade, ó Deus, repreende. Tu és Jeová Rafá. Tu és o Deus que sara. Tu operaste no passado, mas tu ainda operas hoje. Tu batizaste no passado, mas tu ainda hoje batizas. Tu curaste no passado, e há relatos, Senhor, e nós já vivenciamos isto de uma forma especial em nosso meio. Mas hoje, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Da montre, já anda canto nimitrio. Da remeninte que manou radai cada manodre ameitio. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus.
É no teu nome. É no teu nome que nós te oramos, te agradecendo. Amém.